Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Nessa terça-feira, você acompanhando com a gente aí as principais notícias, com muita utilidade pública e prestação de serviço, e as notícias do Parlamento. Comigo aqui, a Júlia Stanzioni. É isso mesmo, Guga Mendonça, ouvindo tudo que temos nessa terça-feira, de mais importante, repercutindo a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil e no mundo, Guga. E vamos de notícia com distanciamento social imposto no mundo. Pelo mundo todo, né, pelo novo coronavírus, algumas cidades começam a mudar suas estratégias de mobilidade. Em Londres, na Inglaterra, por exemplo, o prefeito Sadiq Khan afirmou que quer multiplicar por 10 o uso de bicicleta na capital do Reino Unido. Para isso, está aumentando as ciclovias na cidade. E na França, para evitar que as ruas se entupam de carros após a quarentena, o governo está dando um vale de 50 euros para que as pessoas comprem ou consertem suas bicicletas e voltem a pedalar. E nos Estados Unidos, as vendas de bicicleta praticamente dobraram durante a quarentena. Tudo isso porque a bicicleta é um modo de fazer exercícios e se locomover, evitando aglomerações e o contágio pelo coronavírus, o que é recomendado aí pela Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, esse fenômeno também vem acontecendo, mas, claro, se adaptando à realidade brasileira. Enquanto bicicletarias de bairros centrais praticamente não registraram diferença nas vendas, nas regiões mais periféricas, as lojas estão vivendo um momento único. Na Zona Sul de São Paulo, Luciano Lopes, dono de uma bicicletaria há 30 anos na estrada do M-Boi Mirim, diz que suas vendas subiram pelo menos 40% desde as bicicletas foram incluídas como serviço essencial no decreto da quarentena na última semana de março. E segundo o empresário Luciano Lopes, em média, cada bicicleta custa aproximadamente R$1.000. No primeiro momento, muita gente começou a comprar a bike aí para trabalhar com as entregas, porque ficaram, claro, sem emprego. E teve também o fato das bicicletas de aluguel terem sido recolhidas pelas empresas nesse momento de pandemia. Depois veio o pessoal que queria se exercitar de uma maneira segura e esse movimento se mantém. Mas o maior aumento vem de pessoas que querem pedalar para o trabalho, sem ficar apertado em ônibus ou trem cheio de gente. E o maior marketplace do país, a busca pelo termo bicicleta cresceu 61% nos últimos 2 meses, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Nesse mesmo intervalo, a venda de bikes no site cresceu 52% e a de peças para bicicletas cresceu 42%, quando comparada ao mesmo período em 2019. E por outro lado, em lojas mais bem localizadas, como o Ciclo Urbano, o movimento não teve alterações, com vendas pela internet e 2 lojas físicas, uma em Pinheiros e outra na Vila Olímpia, especializadas em bicicleta de ponta, que há modelos que chegam a custar cerca de R$13 mil. Mas isso deve mudar em breve com a reabertura gradual das atividades. Atualmente, existem quase 5.700 lojas de bicicletas no Brasil, país que é o 4º maior produtor mundial de bicicletas, são cerca de 4 milhões de unidades por ano. A maior concentração de unidades Fabris está na região sudeste, com 168 fábricas. Guga. Tá certo. E uma nota aqui que a gente estava começando a ler antes da coletiva, né? Nós temos agora, né, no Jornal da Rede Alesp, a conversa com Ana Paula Guedes, que é médica hematologista do GEAC. Ela nos vai falar sobre a campanha aí, Junho Vermelho. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, doutora Paula Guedes? Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alesp. Seja bem-vinda, doutora, e vamos conversar aí sobre esse tema tão importante, né, Júlia? E, doutora Paula, aqui é a Júlia Stanzioni falando. A gente sabe que a Fundação ProSangue tem um novo protocolo para justamente os doadores nesse momento. Quem teve Covid só pode doar depois de 30 dias. Quem esteve próximo a alguém infectado pelo coronavírus depois de 14 dias. Então, nesse momento, como andam as doações? Então, em todos os bancos de sangue, né, de todo o país, houve uma queda importante. Um pequeno probleminha de áudio
com a doutora. Vamos estabelecer o contato, né, que é por telefone, no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, com a doutora Paula Guedes, que é médica hematologista do GRAAC, né? Ela vai falar um pouquinho sobre a campanha Junho Vermelho. Doutora, seja bem-vinda novamente. Pode concluir aí a sua primeira resposta. Então, todos os bancos de sangue do país estão sofrendo com a diminuição das doações, né, impostas não só pelo distanciamento social, como também pelo aumento de casos de doadores com a Covid-19. E o mês de junho é o mês escolhido, né, para essa campanha de alerta e de convocação dos doadores para que continue a doar sangue mesmo com o distanciamento social. Então, todos os bancos de sangue assumiram a conduta de proteção ao doador, todas as medidas conforme a vigilância sanitária estão sendo tomadas nos postos de coleta, medidas de distanciamento e segurança, né, aumento do número de pontos de higiene das mãos, tanto com água e sabão quanto com álcool em gel, um espaçamento maior entre as cadeiras de sala de espera e de cadeiras de doação para garantir ao doador um procedimento seguro, né? Então, doar sangue continua sendo um ato seguro, mesmo em situações de distanciamento social. Agora, doutora, com a pandemia, o que mudou nesses procedimentos? Então, o que muda, principalmente no momento da triagem, né, como a colega já colocou um pouco aí, aqueles doadores que tiveram sintomas clínicos ou foram diagnosticados laboratorialmente com a Covid-19, eles ficam inaptos para doação por um período de 30 dias. E se você teve contato com alguém que teve a doença ou você chegou de algum outro país que também está tendo casos do Covid, você fica inapto para doação por um período de 14 dias. Né? Então, a gente aumentou o período de restrição para doação de sangue, para ter mais proteção para quem for receber esse sangue, tá? E a gente adota essas medidas de segurança para que o doador já não esteja mais em risco de transmitir doença caso ele tenha tido contato com o vírus. Doutora Paula, a gente sabe que o GRAAC é uma referência aí no tratamento e cura de crianças com câncer. Nesse momento, né, o quão é importante ter esses estoques de sangue em dia para o dia a dia do hospital? Então, é de extrema importância porque o tratamento do câncer ele não pode ser postergado, né? Então, as rotinas de tratamento de câncer, não só do câncer pediátrico, né, elas não foram interrompidas. Então, a gente continua tratando as crianças, continua recebendo os casos novos, né? São pouquíssimos procedimentos que a gente consegue postergar no tratamento oncológico. Então, a gente precisa continuar com o abastecimento dos hemocomponentes para conseguir dar suporte ao tratamento dessas crianças. Então, é muito importante que os doadores entendam que, apesar dos atendimentos em gerais, de ambulatório, de procedimentos de rotina terem sido reduzidos ou até mesmo suspensos no período de pandemia, as doenças graves, as doenças oncológicas, o tratamento do câncer infantil, as maternidades, o atendimento ao trauma, isso não parou, né? Isso continua. Então, a gente continua precisando da doação de sangue, porque os pacientes continuam precisando de sangue durante o tratamento. Então, o GRAAC faz um apelo, né, principalmente nesse mês, agora na campanha do Junho Vermelho, para que os doadores continuem doando sangue, que eles entendam que é um procedimento seguro, que as unidades que fazem a coleta de sangue estão preparadas para receber o doador com segurança e que os pacientes continuam precisando, independente da pandemia. E muitos tratamentos que eles não podem ser postergados para a segurança do paciente. E, doutora Paula, a gente sabe que há alguns tipos sanguíneos que sempre ficam mais em falta ou tem uma baixa ali de reserva. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. O tipo sanguíneo O e o tipo sanguíneo A, eles são os mais frequentes, né? Então, geralmente são os estoques que ficam críticos primeiro, principalmente o O negativo e o O positivo, tá? Os estoques de plaqueta, porque a vida média de plaqueta é muito curta, então sempre há uma defasagem no estoque plaquetário. Então,
os doadores, principalmente os do grupo O, todos os grupos sanguíneos são importantes, né, mas principalmente o grupo O, porque nos dá uma margem de trabalho maior com esse tipo de sangue, que é um tipo universal, né, eles sempre estão em baixas, principalmente nessas situações mais críticas do período de pandemia. E para os ouvintes terem uma ideia, né, nos últimos meses, o nosso fornecedor de hemocomponente, que é o Banco de Sangue Cosan, ele teve uma queda no número de doações que chega a 40% dos doadores. Então, isso é um impacto muito grande na assistência, né? É uma redução muito grande que a gente não costuma ver mesmo em períodos críticos de feriado prolongado, Natal, Ano Novo e Carnaval. Esse impacto é maior do que esses feriados prolongados. E não dura pouco tempo, né? Dura o mês inteiro. Então, a gente está 3 meses aí, mais ou menos, sofrendo com esse impacto da redução de coletas. E a última estatística feita, essa queda girou em torno de 40%. E, doutora Paula, como funciona, então, o banco de sangue do GRAAC? As pessoas que querem fazer essa doação, como chegam ao GRAAC? Quais são os procedimentos por aí? O que a gente orienta ao doador? Que entre em contato com a unidade de coleta mais próxima da sua casa. Então, ele pode entrar pelo site do GRAAC. No site do GRAAC vai ter um link de doação de sangue e lá ele vai conseguir acessar todos os endereços de postos de coleta do nosso fornecedor, que é o nosso parceiro, a Cosan. Tá? Entrando em contato com a unidade mais próxima da sua casa, o doador vai conseguir agendar um procedimento, que é uma estratégia também para reduzir a aglomeração nas salas de espera para doação de sangue. Então, também como uma medida de proteção ao doador, a gente está fazendo as coletas mediante agendamento prévio. Então, é só entrar no site do GRAAC, né, www.graac.org.br, tem um linkzinho Doe Sangue, você entra lá no link e vai conseguir acessar todos os endereços e todos os telefones das nossas unidades de coleta. E a Cosan tem posto de coleta em diversas regiões de São Paulo, inclusive em outros municípios, né, e são eles que nos dão o suporte nesse abastecimento. Doutora, é importante, né? A senhora deixou aí as mensagens, né, de como doar e tal, mas eu acho que a senhora podia deixar, até para encerrar, uma mensagem de incentivo para que as pessoas doem sangue no momento tão difícil e onde aí os estoques dos bancos de sangue vêm caindo a cada dia. Então, para o doador de sangue, né, e agora no último 14 de junho a gente comemorou o Dia Mundial do Doador de Sangue, é uma oportunidade de salvar vidas, né? Então, cada doação de sangue pode salvar até 4 pacientes, né? É um ato voluntário, é um ato de amor, um gesto de doação, um gesto de carinho, de ternura, né? Você vai fazer um bem, você vai salvar uma vida de uma pessoa que você nem conhece, então isso é um ato de extrema nobreza, né? Você só precisa estar saudável, estar em boas condições de saúde, estar bem alimentado, pesar acima de 50 quilos, trazer um documento de identificação com foto recente, ter mais do que 16 anos e menos que 69 anos de idade. E aí a gente faz uma observação. Para aqueles doadores entre 16 e 18 anos, eles precisam de um termo de autorização de um maior de idade, né, dos seus responsáveis. E os doadores que têm mais de 60 anos, eles só podem doar se eles já tiverem feito uma doação anteriormente aos 60 anos. Então, você não precisa de muita coisa para doar. Basta um coração gigante, estar bem de saúde, entrar em contato com a gente através do site, agendar a sua coleta e salvar muitas vidas. Doutora Paula Guedes, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Falamos aí de doação de sangue no Jornal da Rede Alesp. Importante gesto, né? Quem puder, doe sangue. Vamos lá, e além dos países e regiões do mundo afora, empresas também começam a repensar seus planos para a volta, né, do escritório em meio da pandemia. É o que acontece na Apple, que iniciou uma retomada gradual ao escritório lá na Califórnia, nos Estados Unidos.
Pois é, um pequeno grupo de funcionários da companhia americana retornou à sede enquanto os demais continuam a trabalhar em suas casas. No Vale do Silício, nos Estados Unidos, companhias como o Facebook e o Google já afirmaram que deve continuar trabalhando em casa, pelo menos até o fim do ano. Já o Twitter liberou o home office para sempre. Fora do escritório, a Apple também reabriu cerca de 30 lojas nos Estados Unidos no mês de maio. A empresa também corre para não ter atraso no lançamento do novo iPhone, que historicamente acontece em setembro. E vamos de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp. A gente recebe agora o Thiago Natalio, advogado especialista em direito de condomínios. Ele nos fala sobre o PL 1179, que trata da proibição de festas em condomínio em tempos de pandemia. Doutor Thiago, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde a toda a sua audiência. Doutor Thiago, então, já falando desse projeto de lei, né, que foi sancionado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, quais são os impactos na vida, então, de quem vive no condomínio? Na verdade, vamos dizer assim, teria que ter um impacto muito grande, mas a verdade é que não vai acontecer muito. Isso porque os próprios síndicos já se anteciparam em suas tomadas de decisão desde o início da pandemia. Ou seja, lá desde março, os condomínios já vêm adotando procedimentos de fechamentos de área comum, até mesmo assembleias virtuais que os condomínios vêm fazendo, de modo que agora, esse projeto tendo tramitado aí desde o dia 30 de março até o presente momento, independentemente do que estaria sendo tratado ali com veto ou sem veto, as decisões elas acabaram sendo antecipadas, até pelo fato de que o síndico, sendo representante da comunidade condominial, a ele cabe tomar essas decisões inicialmente no tocante às restrições. Agora, doutor Thiago, por mais que se tenha esses meios e tudo mais, a gente viu muito nos últimos meses, e aí amigos gravaram outros condomínios da frente, que as pessoas se reuniram, foram na varanda, quem tem varanda acabaram reunindo amigos. Como é que é o procedimento, então, agora dos síndicos? Então, no tocante a esses tipos de reuniões que foram feitas, com o veto em si, o que se discute muito ali é no tocante ao artigo 11º, em que o síndico, ou melhor, em que o presidente entendeu que não caberia ao síndico esse poder de mexer nas áreas comuns, de fazer os fechamentos de forma sozinha. Até mesmo o projeto fala de um fechamento, de uma limitação dentro das áreas particulares, ou seja, chegaria ao ponto, isso contando com síndicos que não teriam, vamos dizer assim, um mínimo de base para atuar, o que não é o comum. A maioria dos síndicos são pessoas muito responsáveis, pessoas trabalhadoras, que sabem do dia a dia do condomínio, e o veto em si teve como ideia não deixar acontecer, não deixar que ocorram abusos, ao ponto de que um condômino recebendo, exemplo, 5, 6, 7 pessoas dentro do seu apartamento, poderia ter pelo síndico um impedimento ali na entrada ou até mesmo uma multa. O que mexe aí, sem dúvida nenhuma, no direito de propriedade. Então, o veto no tocante a este ponto foi de forma muito acertada. Ocorre que neste mesmo artigo tratava das áreas particulares, ou seja, as áreas privadas, mas também tratava das áreas comuns, algo que já é muito mais fácil, muito mais inteligível e fácil de se perceber que cabe sim ao síndico a tomada dessa decisão. Desde o começo, o que nós vem falando é o quê? Que pode fazer o fechamento, não há dúvida nenhuma. A questão é, o síndico pode fazer essa restrição à área comum sozinho? E isso também foi defendido através do veto, dizendo que caberia a consulta aos condôminos, o que é totalmente comum nos condomínios. Mas, sem dúvida nenhuma, que também existia dificuldade de um chamamento de uma assembleia, dado o fato de ter a impossibilidade da aglomeração.
mas nesse mesmo projeto também tratou da viabilidade das assembleias virtuais. Então, eu entendo que o síndico ele tinha essa possibilidade de fazer o fechamento, ele continua tendo essa possibilidade, mas o indicado, sem dúvida, é que consulte a comunidade condominial. Agora, estamos passando por uma abertura gradual, né, da cidade, do comércio, tanto municipal quanto estadual. Até que ponto isso reflete nos condomínios e na decisão do síndico? Já tem condomínio aí, doutor? Já tem aberto aí piscina, essas coisas, ou ainda não? Na verdade, tem sim. Desde o começo, como havia também essa discussão, mas os condomínios eram obrigados a fechar? Existia alguma lei que impunha o fechamento das áreas? Não, normalmente não tinha lei que conseguia chegar dentro da área comum do condomínio. Isso de um modo geral. Todavia, da mesma forma como refletiu o fechamento no momento em que aconteceu o Estado e a cidade, nesse momento em que estamos falando de uma abertura gradual, ou seja, uma utilização racional, uma flexibilização, é fato que isso está refletindo nos condomínios. E passado 3 meses de confinamento, de fechamento, os próprios condôminos em si já estão percebendo que não conseguem mais ficar dessa forma como estamos. Então tem sido realmente, tem sido fato que os condôminos têm buscado do síndico medidas para reabertura. Essa reabertura, se está acontecendo no estado de São Paulo e na cidade, não tem por que não acontecer nos condomínios. Ressalvado que cada condomínio precisa trabalhar ali uma forma de abertura que seja racional e também cuide aí para que evite a propagação deste vírus. Agora, tem sido comum essa abertura das áreas de lazer, obviamente, voltadas aí à piscina, quadra e etc. Agora, existem algumas regras que são importantes nesse momento de reabertura. Por exemplo, limitação da quantidade, distanciamento, limpeza das áreas da utilização, por exemplo, da academia, por aquela pessoa que vai utilizar tanto na entrada quanto na saída, fazer um rodízio numa espécie de uma locação ali que obviamente não tem custo, estamos falando só propriamente para ilustrar, mas sem dúvida nenhuma a gente já tem percebido grande parte dos condôminos trabalhando uma abertura, e não fazer uma abertura agora fica difícil se manter, porque não há como sustentar que a cidade está evoluindo para uma abertura e os condomínios, que são micro-sociedades, não possa evoluir também. Então, acho que estamos trabalhando aí dentro de algo que está sendo absolutamente normal. Agora, doutor, é importante a gente perguntar, por exemplo, né? Alguns condomínios, por exemplo, têm algumas obras pendentes de antes da pandemia, por exemplo, individualização de gás, coisas que são necessárias, por exemplo, a entrada de um prestador de serviço contratado pelo condomínio no apartamento das pessoas. A pessoa pode se reservar ao direito de impedir essa entrada neste momento, tendo em vista que o estado de São Paulo está em quarentena? Realmente também foi uma outra questão bastante discutida, porque dentro do condomínio nós temos ali situações em que exige uma obra a ser feita. Quando tratamos, por exemplo, de obras que são necessárias, obras que envolvam a estrutura do condomínio, ou seja, as obras estruturais de segurança do condomínio. Então, essa, em momento nenhum, teve como ser impedida. Diante do fechamento que foi feito, muitos condomínios fizeram a opção de recomendar aos condôminos que não fizessem as obras, que postergassem. Muitos casos foram, inclusive, parar no judiciário. E tivemos diversas decisões em que foi necessário parar a obra. Tudo no intuito de fazer com que não entre pessoas estranhas ao condomínio, dentro do condomínio, e não coloque, assim, todos os condôminos em um risco. Observado que as obras que são necessárias, essas não podem ser barradas de forma alguma. Nesse momento em que estamos passando por uma flexibilização, ou seja, uma reabertura gradual da cidade, essas paradas, essas interrupções de obras, elas passam a cada vez ter menos força, dado o fato de que, se estamos falando de uma reabertura, precisamos continuar com as obras que são necessárias para os condôminos, pois nesse interim ocorreram pessoas que
tinham a necessidade de mudar por conta de que tinham familiares junto com pessoas de risco e precisavam fazer uma obra no apartamento para poder morar. Outras pessoas, diante de contratos de locações que terminaram o prazo, precisavam fazer mudanças, pessoas que casam, que precisam ter lá a reforma no imóvel. Então, essa retomada das obras, ela também vem acontecendo no condomínio de forma natural, como a reabertura das áreas de lazer. Agora, doutor Tiago, a gente está falando de reabertura, os condomínios vão se adequar a esse momento, principalmente a questão de área de lazer, para quem tem criança, que está estudando em casa e afins. Qual que é o procedimento? Porque a gente sabe que nessa vida de condomínio tem algumas pessoas que apoiam essa reabertura dessas áreas comuns, outras pessoas não. Qual que é a melhor opção? Precisa ser feita uma assembleia? Qual o procedimento que o síndico tem que adotar? Uma conversa apenas naquele grupo de WhatsApp que se tem nos condomínios funciona? O que precisa ser feito nesse momento? Acreditamos que, da mesma forma como a gente costuma dizer que na sociedade o poder emana do povo, num condomínio o poder emana dos condôminos. Então, a consulta prévia ela é sempre muito importante. O síndico, como nós dissemos, pode sim tomar a liberdade de fazer esse fechamento. Mas agora nós temos percebido que, diante de tamanho tempo, é importante o síndico consultar a coletividade. E isso é o que tem acontecido nos condomínios através de enquetes, e-mails que são enviados pela administradora aos condôminos, para realmente viabilizar essa abertura, se essa for a vontade dos condôminos. Entendemos que os condôminos em coletivo é que têm o poder supremo no condomínio. Então, se os condôminos perceberem que há possibilidade de fazer uma abertura, e sempre que falamos de uma abertura racional, uma abertura com os cuidados à saúde, que é possível. Temos condomínios que não foram fechados desde o início. Quando falamos em condomínios, tem condomínios de 5 apartamentos, como temos de 3.000 apartamentos aqui em São Paulo. Então, cada condomínio, uma medida diferente, uma sociedade ali diferente. Temos condomínios, por exemplo, em que as áreas de lazer são maiores do que o número de famílias. Se distribuíssemos ali cada família nas áreas de lazer, sobraria a área de lazer. Digo nesses condomínios com pouco número de apartamentos. Então, o recomendável é que consulte os condôminos para que eles se manifestem sobre uma reabertura ou não dessas áreas, obedecendo, sem dúvidas, regras de distanciamento, quantidade de pessoas a utilizar, limpeza por parte dos próprios condôminos e outras regras que são acessórias para a boa convivência nesse momento em que estamos vivendo. Doutor Tiago, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até o próximo encontro. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Um grande abraço. Fico à disposição. Esse foi o doutor Tiago Natálio, que é advogado especialista em condomínios, conversou aqui com a gente. E agora nós temos a participação no Jornal da Rede Alesp do deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Deputado, vamos começar aqui com alguns assuntos, né? Deputados estaduais têm feito um trabalho aqui na Assembleia Legislativa para tentar instaurar a CPI das fake news. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre o assunto, o senhor tem feito esse trabalho, como tem funcionado esta CPI, deputado? A bancada do Partido dos Trabalhadores é totalmente favorável à instalação da CPI das fake news, principalmente porque o que nós temos assistido ao longo dos últimos meses é uma quantidade enorme de notícias falsas que são disseminadas pelas redes sociais como se fossem verdade, atingindo a honra, atingindo a moral de muita gente. Então é preciso que a gente faça como Brasília, que instalou uma CPI no âmbito federal, e a Assembleia também possa fazer a mesma coisa aqui no Estado, até para poder verificar de fato se há esse tipo de ocorrência, quem são os responsáveis, mas principalmente quem financia essa rede de fake news, que nós sabemos que se utiliza de fazendas de robôs, né, os trolls, que é da linguagem aí daqueles que conhecem a distribuição de mensagens falsas.
Deputado, aqui é a Júlia Stanzioni, boa tarde para o senhor. Para quem não conhece muitos trâmites de como funcionaria essa instalação da CPI das fake news, o que precisa ser feito para que oficialmente seja instaurada isso aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Na realidade, a comissão já teve os nomes dos deputados indicados e agora depende da discussão que foi feita, inclusive hoje, no Colégio de Líderes, para a retomada do trabalho da CPI, inclusive essa da fake news. Segundo as informações da reunião, eu não participei, é de que elas devem ser instaladas agora até o final desse mês, começo do outro, para que tenha todas as CPIs funcionando e com os trabalhos sendo realizados em salas virtuais, como a gente faz hoje com as comissões permanentes, e elas também funcionem da mesma forma. Deputado, interessante, né, essa notícia que o senhor traz, que logo as CPIs também estão tendo as reuniões normalizadas em relação ao ambiente virtual. Gostaria que o senhor fizesse um balanço, né, da volta das comissões em ambiente virtual, o senhor que tem participado assiduamente, né, dessas reuniões. O Google, eu tenho participado assiduamente, que eu cheguei a participar de 2 reuniões ao mesmo tempo, o que nos leva a normatizar o funcionamento desses casos. É ruim que você tem que participar da votação de uma comissão, voltar para outra, de forma presencial é mais fácil. Mas eu tenho a impressão que a Assembleia tomou uma decisão correta ao retomar os trabalhos, mesmo que nas salas virtuais, até porque isso facilita. Hoje, por exemplo, nós recebemos o secretário Meirelles, que apresentou a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano e do quadrimestre de 2019, dos 2 últimos quadrimestres. Então, é possível você retomar os trabalhos, é possível você avançar nas discussões dos projetos e, com certeza, dar uma contribuição importante nesse momento em que a pandemia impede ainda que a gente possa se reunir presencialmente. Agora é interessante, deputado, outro fator, vocês começam daqui a pouco, né, às 14h30 da tarde, a discutir o PL 350. Quais os seus apontamentos sobre esse projeto? Então, o PL, primeiro que ele demorou muito para poder ir a votos. Muitas das iniciativas que estão no projeto, elas já estão sendo implementadas. Se você observar a questão do Bom Prato para os moradores de situação de rua, está no projeto, mas o governador já editou o decreto. O próprio, se você olhar a questão de ocupar os espaços dos hotéis para quem é da saúde, também já tem uma decisão nesse sentido. Agora, o projeto tem uma contribuição importante quando ele disponibiliza recursos, por exemplo, para mulheres vítimas de situação doméstica, mesmo que um valor pequeno, mas dá a ela um amparo muito grande para que ela saia dessa situação num momento tão difícil de isolamento e de pandemia. Você tem a decisão de incentivar a produção nacional de equipamentos para o combate à pandemia. Agora, quanto mais tempo demora, menos efetividade tem as decisões que serão aprovadas. Por isso, é importante que a Assembleia dê a sua contribuição, aprove rapidamente esse projeto, assim como aprovou o do feriado, assim como aprovou da calamidade pública, assim como aprovou o corte do salário dos deputados. Esse projeto também tem uma importância muito grande, precisa ser votado o mais rápido possível e sancionado pelo governador na sua íntegra, porque todas as propostas que estão lá foram discutidas. É verdade que ele poderia ser muito mais amplo, ele poderia discutir uma frente de trabalho para tirar as pessoas da contribuição de R$600. Ele poderia disponibilizar recurso para pequenas empresas, como escolas, que podem fechar. Esse debate é um debate que, infelizmente, a gente não conseguiu avançar, mas ele traz propostas importantes e que, se aprovado, vão ajudar muita gente. Deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muito obrigado. Eu agradeço, muito obrigado, um grande abraço, sempre à disposição de vocês. Este foi o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores, que participou aqui do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Júlia Stanzioni falando um pouquinho de futebol. Hoje o estádio do Maracanã completa 70 anos. O estádio de futebol mais famoso do mundo. Grandes eventos e competições como 2 finais de Copa do Mundo, uma Olimpíada e história de decisões de medalhas para times masculinos e femininos já foram realizadas no Maracanã. Além de tantos jogos inesquecíveis entre clubes nacionais e internacionais e seleções.
No estádio, o jornalista Mário Filho, ou Maraca, como o gigante de concreto carinhosamente é chamado pelos cariocas e por todos os quase 200 mil torcedores, viram o Brasil perder a Copa do Mundo de Futebol lá em 1950 para o Uruguai, mas a seleção brasileira obteve muitas conquistas no estádio. Algumas Copa América, a última em 2019, várias classificações para disputar mundiais de futebol, as tão sonhadas medalhas douradas com a seleção feminina de futebol nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e outra com a seleção masculina de futebol na Olimpíada de 2016, além de erguer a Copa das Confederações de 2013, entre outras taças aí gloriosas, né, Guga? E a final da Copa do Mundo de Futebol de 2014 entre a Alemanha e a Argentina também aconteceu no Maracanã e atraiu a atenção de quase 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Uma marca ainda difícil de ser batida. E o rei do futebol, Pelé, celebrou algumas conquistas especiais no estádio. Um dos feitos históricos foi em 1969, em uma partida no Maraca entre o Santos e o Vasco da Gama, quando o maior jogador de futebol da história converteu uma cobrança de pênalti e marcou seu 10º gol na carreira. Além das atividades esportivas, o estádio também foi palco de marcantes shows e apresentações como a do cantor americano Frank Sinatra em 1980 para mais de 175 mil pessoas. Foi um dos momentos sublimes nesse tempo sagrado. Até a bênção do Papa, viu, o Maracanã já recebeu. Foi em 1980 e depois em 1997. O Papa João Paulo II realizou missas campais no estádio para mais de 100 mil pessoas presentes. E um dos cartões postais do Rio de Janeiro e do Brasil, o estádio sempre atraiu grandes disputas, inclusive extra-campo, a começar pela sua construção na década de 40, que foi muito criticada por Carlos Lacerda, na época deputado federal e inimigo político do então general de divisão e prefeito do Distrito Federal do Rio de Janeiro, Marechal Ângelo Mendes de Moraes. Lacerda sustentava suas críticas, destacando os altos gastos das obras e também defendendo que o estádio fosse construído no bairro de Jacarepaguá. Ainda assim, apoiado pelo jornalista Mário Rodrigues Filho, o general Mendes de Moraes conseguiu levar o projeto para frente. Na área escolhida, situava-se, uma arena destinada à corrida de cavalos. A concorrência para as obras foi aberta pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 1947, tendo como projeto arquitetônico vencedor o apresentado por Miguel Feldman, Valdir Ramos, Rafael Galvão, Oscar Valdetaro, Orlando Azevedo, Pedro Paulo Bernardes Bastos e Antônio Dias Carneiro. O projeto vencedor previu um estádio para 155.250 pessoas, sendo 93.500 lugares com assento e 31 mil lugares para pessoas em pé, 30 mil cadeiras cativas, 500 lugares para tribuna de honra e 250 para camarotes. O estádio ainda contaria com tribuna de imprensa com espaço para cabines de transmissão, sanitários e 2 bares. No total, a área coberta do estádio atingiria 150 mil metros quadrados. E as obras começaram em 2 de agosto de 1948, data do lançamento da pedra fundamental. Trabalharam na construção cerca de 1.500 homens, outros 2.000 operários ajudaram nos últimos meses de trabalho. Apesar de ter entrado em uso apenas em 1950, as obras do estádio só ficaram prontas em 65. Para a construção foram utilizados 500 mil sacos de cimento, o equivalente a 3 vezes a altura do Corcovado, e ferro em barra suficiente para dar 2 voltas ao redor da terra. Em seu projeto original, o Maracanã tinha seu formato oval, medindo 317 metros em seu eixo maior e 279 metros no seu eixo menor, média de 32 metros de altura, o que corresponde a um prédio de 6 andares. A distância entre o espectador mais distante e o centro do campo era de 126 metros. A cobertura protegia parcialmente as arquibancadas em toda a sua circunferência. Na cobertura foram montados os refletores que funcionavam a vapor de mercúrio. Desde 1962, as
até as reformas realizadas na década de 2000, focadas para a Copa do Mundo de 2014 e para a Olimpíada de 2016, a medida do gramado era de 110 por 75 metros. Havia um fosso que separava os campos das cadeiras inferiores, que media 3 metros de profundidade com bordas em desnível. O famigerado setor era chamado de Geraldo Maraca. Muita gente tem saudade dessa Geraldo Maraca. O acesso ao gramado dava-se por meio de 4 túneis subterrâneos que começavam nos vestiários. Existiam 5 vestiários no estádio, sendo utilizados normalmente apenas 3, um para cada time de futebol e outro para arbitragem. E a inauguração do Maracanã aconteceu com a realização de uma partida amistosa de futebol entre as seleções do Rio de Janeiro e São Paulo no dia 16 de junho de 1950, vencida pelos paulistas por 3-1. O meio-campista Didi, da equipe carioca, então jogador do Fluminense, foi o primeiro autor de um gol no estádio e o goleiro paulista Oswaldo Pizzoni foi o primeiro a levar um gol no campo carioca. Muita história, Guga, e ao longo do tempo, no entanto, o estádio passou a assumir características de espaço multiuso, a receber aí outros eventos, espetáculos e partidas de vários esportes, como o Desafio Internacional de Vôlei entre Brasil e União Soviética em 1982. E olha, Júlia, ao passar por várias obras de modernização, a capacidade do Maracanã atualmente é de 78.838 espectadores, historicamente e estruturalmente o maior estádio do Brasil. Com a pandemia da Covid-19, o Maracanã não está recebendo jogos com público e visitação. Nas próximas semanas, as atividades devem recomeçar. O estádio já foi escolhido pela Confederação Sul-Americana de Futebol para ser o palco da final da Taça Libertadores da América de 2020, programado para a última semana de novembro. Mas, por enquanto, as comemorações, inclusive as dos 70 anos do Maraca, vão ser apenas virtuais. E olha, Guga, quase 10 anos mexendo com futebol e esporte, só tem um porém. Nunca fiz jogo no Maraca. Tá certo, Júlia. Muito obrigado pela sua participação nesse jornal da Rede Alesp. Até uma próxima oportunidade. Legal, Guga Mendonça. Até mais, até amanhã. Esse foi o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Você acompanha daqui a pouco, dentro de instantes, a sessão extraordinária virtual do Parlamento Paulista a partir das 2h30 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Legal. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado